pessoal? Até aqui, aplicamos a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados com quantidade fixa de matéria. Agora, iremos fazer nossa análise da primeira lei da termodinâmica aplicando em volumes de controle, quando há fluxo de massa entrando e saindo do sistema. Vamos analisar então o balanço de massa e energia aplicando a um volume de controle. Como já indicado anteriormente, existem certos problemas envolvendo escoamento e certos dispositivos de engenharia no qual é conveniente adotar a perspectiva de volume de controle. Nesse caso de volume de controle, temos uma quantidade de matéria definida na superfície de controle, que varia devido a fluxos de massa entrando e saindo do sistema termodinâmico, já que estamos considerando um sistema aberto. Alguns dispositivos que trabalham com essa base são bombas, compressores, turbinas, trocadores de calor, bocais, difusores, entre outros. Vamos falar especificamente deles mais tarde e aplicar o balanço de energia de forma generalizada em dispositivos de engenharia mais comuns. Primeiramente, temos que discutir a conservação da massa para um volume de controle, sabendo que pode haver múltiplas entradas e saídas de massa nesse sistema. Se lembrarmos de Lavoisier, assim como a energia, a massa também se conserva. Em volumes de controle, a massa pode atravessar fronteiras e assim deve levar em conta a quantidade de massa que entra e sai do volume de controle. Tendo isso em mente, pode-se definir a formulação matemática da conservação da massa antecipadamente ao princípio de conservação de energia. A quantidade de massa que flui através da seção transversal por unidade de tempo é denominada vazão mássica. A vazão mássica diferencial do fluido que flui através de uma pequena área do elemento dA, como podemos ver aqui, na seção transversal, é proporcional ao próprio elemento de área e também à massa específica do fluido e também ao componente da velocidade de fluxo normal a esse elemento de área, como podemos ver aqui. Sendo assim, podemos escrever na forma matemática a vazão mássica diferencial como sendo a forma diferencial da vazão mássica, ρ Vn dA, sendo esse Vn o componente da velocidade de fluxo normal, e podemos reescrever isso aqui como V cosseno θ dA, e lembrando do conceito de produto escalar entre dois vetores, a magnitude da velocidade aqui seria Vn igual a V cosseno θ e o vetor de velocidade produto com o vetor normal. Podemos também escrever a vazão mássica através da vazão mássica diferencial integrando na superfície de controle. Então, integrando na superfície de controle, a vazão mássica diferencial, temos a vazão mássica. Em vez de lidar com essa integral na vazão mássica, também podemos definir uma velocidade média V barra do valor da velocidade Vn através da seção transversal. Essa velocidade V barra, que seria a velocidade média, pode ser reescrita como 1 sobre a integral na área Vn dA. Na verdade, a velocidade não é uniforme ao longo da seção transversal do duto, devido à aderência do fluido à superfície da tubulação. Então, teríamos algo, na verdade, teríamos o duto. O perfil de velocidade, na realidade, seria algo desse tipo aqui. E a velocidade média seria algo considerando isso aqui. Assim, para um escoamento incompressível ou mesmo para o escoamento compressível, em que ρ é aproximado como uniforme na área, temos algo como
vazão mássica igual a ρ V barra vezes a A. Então, chegando no princípio da conservação da massa para um volume de controle na forma generalizada, podemos expressar isso como a taxa da variação da massa no volume de controle mais a vazão mássica que varia entrando e saindo na superfície, que é igual a zero. Podemos abrir um pouquinho mais essa equação e colocar a integral no volume de controle representando a massa. Já que podemos ter na superfície de controle apresentada mais de uma entrada e saída, podemos reescrever essa equação como dm/dt no volume de controle é igual a somatório das vazões de entrada menos o somatório das vazões de saída. Se fosse regime permanente, a derivada no tempo aqui seria igual a zero, regime permanente. Então, chegaríamos a essa equação aqui. Essa equação da conservação de massa também pode ser derivada através do teorema do transporte de Reynolds, que é um teorema fundamental para a formulação das leis básicas da mecânica. Vocês verão isso com mais detalhes na disciplina de mecânica dos fluidos. Para mais informações, temos o vídeo sobre a derivação do teorema do transporte de Reynolds aqui no nosso canal. Agora vamos falar da conservação de energia para volumes de controle. Ao contrário de sistemas fechados, volumes de controle envolvem fluxos de massa através de suas fronteiras. Então, para cada entrada e saída de massa, temos uma vazão de energia associada. Essa vazão de energia associada iremos escrever como E.I, vazão mássica I e energia I por massa. As energias que vamos considerar associadas às vazões mássicas vão ser energia interna, energia cinética e energia potencial. Reescrevendo isso aqui, temos como V² 2 e GZ. Lembrando que essa energia aqui é por unidade de massa. Como volumes de controle envolvem fluxos de massa através da fronteira, algum trabalho é necessário para empurrar a massa para dentro ou para fora do volume de controle. O trabalho de escoamento resulta do escoamento do fluido de trabalho através de um campo de pressão. Então, quando o fluido entra e sai do volume de controle, possui uma forma adicional de energia, a energia de escoamento. Então, vamos reescrever o trabalho como o trabalho do volume de controle mais essa forma de trabalho de escoamento que tem na entrada e na saída. A energia de escoamento é PV. Podemos aqui colocar a energia associada às vazões mássicas de forma generalizada e vamos chamar de um θ, onde é a energia total por unidade de massa associada às vazões mássicas de entrada e saída, que vamos adicionar todas as formas de energia associadas a essas vazões mássicas. Ou seja, vai ser a energia interna,
a energia cinética, a energia potencial e a energia de escoamento. A energia interna mais a energia de escoamento vai ser igual à entalpia. Sendo assim, o transporte de energia pela massa pode ser escrito como E da massa é igual a mθ, sendo que isso aqui é em joule. O balanço de energia para um volume de controle, então, pode ser escrito como ΔE do sistema termodinâmico é igual à energia que entra menos a energia que sai. Esse ΔE do sistema dentro da superfície de controle está relacionado à variação de energia dentro da superfície, dentro do sistema termodinâmico considerado, que no nosso caso é um volume de controle. Então aqui, por exemplo, nesse termo aqui seria a variação de energia interna, cinética, potencial, entre outros. Já aqui estaria relacionado à energia líquida transferida para dentro e para fora do volume de controle, como por exemplo, na forma de calor, trabalho e massa. Então, podemos já, com isso, tudo que a gente analisou até então, já escrever a conservação de energia, só que vamos escrever na forma de taxa. Aqui na forma de taxa, podemos escrever a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, com calor menos trabalho, e aqui já as formas de energia relacionadas às vazões mássicas, que entra, e aqui está relacionado ao θ. Aqui a parte que entra pode ter mais de uma entrada, e aqui pode ter mais de uma saída. Então, aqui eu já posso substituir pelo θ. Então, ficaria na forma de taxa a primeira lei, onde considerando mais de uma entrada e mais de uma saída, θ E e θS. Lembrando que esse θ é a energia total por unidade de massa, por isso, como estamos escrevendo na forma de taxa, estamos multiplicando pela vazão mássica aqui. Podemos ainda fazer uma simplificação em regime permanente, onde teríamos essa forma aqui, mais entrada menos saída. Ao longo dessa aula, veremos outras simplificações dependendo dos dispositivos analisados. A simplificação específica de regime permanente é muito importante, pois um grande número de dispositivos de engenharia operam por um longo período de tempo nas mesmas condições. Sendo assim, eles são classificados como dispositivos em regime permanente. Os dois primeiros dispositivos que iremos analisar serão os bocais difusores. O bocal é um dispositivo que aumenta a velocidade de um fluido à custa da pressão devido ao estreitamento do tubo. Já no difusor, é o contrário. Há um alargamento do tubo, sendo assim a pressão aumenta causando a desaceleração do fluido. Para esses dois dispositivos, existem algumas considerações comuns que podem ser feitas ao considerar a primeira lei da termodinâmica aplicada a volume de controle. Vamos ver agora algumas delas. Colocamos então aqui a primeira lei em regime permanente para um volume de controle na forma de taxa. Então,
a taxa de transferência de calor menos a potência mais os termos relacionados às vazões mássicas de entrada menos a vazão mássica de saída. Aqui, tanto o bocal como o difusor tem uma entrada e uma saída, então podemos fazer uma consideração aqui a mais. Então, essa consideração aqui, que podemos fazer, lembrando que o θ é a energia total por unidade de massa associada às vazões mássicas. Então, aqui podemos fazer uma simplificação da equação, lembrando que esse θ tem os termos de entalpia, de energia cinética e de energia potencial por unidade de massa. Então, vamos abrir esse θ aqui, tanto na entrada quanto na saída. Comumente, podemos desconsiderar a potência e a elevação do escoamento para os dois casos. Além disso, como o escoamento passa de forma rápida pelo bocal e pelo difusor, também é comum considerar que não há troca de calor com o ambiente externo. Por isso, temos a consideração adiabática também. Sendo assim, esse balanço de energia, tanto para o difusor quanto do bocal, fica simplificado dessa forma aqui, onde que temos a entalpia mais o termo da energia cinética pela unidade de massa é igual a entalpia de saída mais V ao quadrado sobre 2 de saída. Então, essa aqui é uma simplificação comumente utilizada tanto para o bocal como para o difusor. O próximo dispositivo que iremos analisar é a turbina. A turbina converte energia mecânica e térmica contida em um fluido em trabalho de eixo. A forma da primeira lei da termodinâmica, aplicada num volume de controle em regime permanente, para esses dispositivos, vai depender da classificação da turbina, porque temos, por exemplo, turbinas a gás e turbinas hidráulicas. Então, para cada caso, vamos ter formas diferentes da primeira lei da termodinâmica. Aqui, vamos aplicar algumas simplificações numa forma generalizada da primeira lei, então chegaremos numa forma geral, para depois chegar numa forma mais específica da primeira lei da termodinâmica aplicada a este dispositivo. Então, primeiramente, vamos considerar o seguinte, temos uma entrada e uma saída, então a primeira lei já podemos chegar nessa forma aqui. Lembrando que esse θ é a energia total por unidade de massa, considerando a entalpia, a energia cinética por unidade de massa e a energia potencial gravitacional por unidade de massa. Também é comum que esses dispositivos sejam bem isolados termicamente, devido ao seu objetivo principal, que é converter a energia mecânica térmica em trabalho de eixo. Então, já podemos simplificar colocando como adiabático. Esses dispositivos, o trabalho é de expansão. Então, se o trabalho é de expansão, pelo referencial adotado, menos com mais é menos, então já passamos para o outro lado como positivo. Então, o trabalho da turbina é igual, vamos abrir esses termos aqui, como a entalpia, velocidade ao quadrado sobre 2, mais Gze, lembrando que isso aqui é de entrada, menos entalpia, mais velocidade ao quadrado sobre 2, mais Gz de saída, lembrando que esses termos aqui de saída. Também em relação à energia potencial, podemos fazer algumas simplificações.
Se estivéssemos considerando turbinas a gás, podemos desconsiderar a energia potencial gravitacional e a contribuição dessa parcela em relação às demais parcelas de energia, devido à massa específica do gás. Para esse caso, vamos desconsiderar a energia potencial gravitacional e ficamos com o balanço de energia para a turbina dessa forma aqui. Podemos ainda fazer uma outra simplificação desconsiderando a energia cinética, então o trabalho específico da turbina fica simplesmente em relação às entalpias de saída e de entrada. Lembrando que essas duas últimas considerações nem sempre podem ser feitas. Só podem ser feitas de acordo com caso a caso. Então, podemos considerar uma forma mais generalizada, como essa aqui, ou uma forma mais específica, onde o trabalho específico da turbina depende apenas das entalpias de entrada e saída. Os próximos dispositivos são analisados em conjunto, pois têm como objetivo aumentar a pressão de um fluido que o atravessa. Quando o trabalho é fornecido a esses dispositivos por uma fonte externa, este processo envolve o consumo de trabalho. Para bombas, o fluido de trabalho é líquido, já os compressores eles operam com gases. A primeira consideração que a gente pode fazer da primeira lei é que, como tem uma entrada e uma saída, já podemos considerar essa forma aqui da primeira lei para volume de controle. Nesse caso, também é comum considerar a troca de calor desprezível. Então, aqui já podemos considerar adiabático e também, como é um trabalho de compressão, podemos considerar o nosso referencial, como tem o menos da primeira lei, temos também o menos de compressor, do trabalho de compressão. Então, menos com menos dá mais. Passando para o outro lado, já podemos simplificar essa forma da primeira lei como trabalho de compressão, como sendo θS menos θE. Essa aqui é uma forma generalizada, tanto para compressor como para bomba. Podemos fazer algumas simplificações a mais, tanto para bomba como para compressor. Começando pela bomba, aqui a energia potencial gravitacional vai depender da definição da superfície de controle definida para o problema, como vocês podem ver aqui. Se considerarmos a entrada e saída imediata do sistema, a altura pode ser desprezível, então podemos desconsiderar a energia potencial. E novamente podemos ver que o trabalho vai depender, o trabalho específico pode depender apenas das entalpias. Então, podemos fazer uma simplificação onde o trabalho vai depender apenas das entalpias de saída e das entalpias de entrada. Se for a bomba, podemos utilizar o modelo de substância incompressível. Então, no modelo de substância incompressível, e considerando também a temperatura de entrada igual à temperatura de saída, o trabalho fica em relação às pressões e ao volume específico, ou a massa específica. Podemos também reescrever isso aqui como P máximo menos P mínimo sobre ρ. Já para o compressor, se a gente utilizar a ideia de gás ideal para o compressor, gás ideal por compressor, ficaríamos com algo desse tipo aqui. Porém, nem sempre esse vai ser o caso quando definimos um problema mais completo. Aqui vamos discutir sobre as válvulas de estrangulamento. Uma válvula de estrangulamento tem como função
restringir o escoamento, bloqueando totalmente ou parcialmente o fluxo, no qual causa uma queda significativa na pressão do fluido sem envolver qualquer trabalho. A queda de pressão no fluido quase sempre é acompanhada por uma grande queda na temperatura e, por esse motivo, os dispositivos de estrangulamento normalmente são usados em aplicações de refrigeração e condicionamento de ar. As hipóteses principais são o escoamento adiabático, não envolve trabalho, assim como nos bocais difusores, a variação de altura do escoamento é desprezível, como a gente pode ver aqui. O aumento da energia cinética também. As válvulas de estrangulamento, eles podem ser representados por uma válvula, um tampão poroso, como a gente pode ver, e também um tubo capilar, um conjunto de tubos capilares, como tem, por exemplo, em ar-condicionados. Esse dispositivo é isentálpico. Para explicar isso, temos que conhecer o efeito Joule-Thomson. Na experiência, Kelvin e Joule fizeram uso da experiência do tampão poroso a fim de detectar a variação de temperatura. Então, esse foi o experimento de Joule-Thomson. Empiricamente, mantendo um fluxo estacionário de gás através do tampão, a pressão cai de P1 para P2. Como o sistema é adiabático, esse sistema aqui, a distribuição de temperatura permanece constante, sendo possível detectar a mínima variação de temperatura que seja causada pela expansão de gás. Ao aplicar a primeira lei da termodinâmica a uma certa massa de gás localizada aqui e depois localizada imediatamente entre o tampão e o pistão adiabático, que sofre uma pressão inicial P1 e possui um volume inicial V1, e posteriormente, do lado esquerdo, há outro pistão adiabático, como a gente pode ver aqui, com exercício da pressão P2. Sendo P1 maior que P2, os pistões deslocam-se para a direita e o gás atravessa esse tampão. Quando toda a massa tiver passado pela parede porosa, o gás ocupará o volume final V2. Ao passar isobaricamente da esquerda para a direita, o volume varia, volume V1 para zero. Então, basicamente, temos isso aqui, gente. Temos esse processo aqui. Então, esse trabalho inicial de V1 a zero é representado dessa forma. Ou seja, nessa primeira forma. Por consequência, o gás à direita sofre uma expansão isobárica à pressão P2 do volume 0 ao volume V2, realizando o trabalho dessa forma aqui. Então, o trabalho realizado do outro lado é P2, V2, 0, P2, V2. O trabalho total realizado nesses dois seriam trabalho total P2, V2 menos P1, V1. Considerando adiabático e aplicando o conceito da primeira lei, nesses dois casos aqui do pistão, então temos o 2 menos o 1 é igual a menos P2, V2, P1, V1, colocando cada um de um lado, lembrando, U mais PV é igual a entalpia, ou entalpia específica, tanto faz. Esse comportamento reproduz o fenômeno de quando o fluido passa por um obstáculo, como uma válvula, onde sua pressão é diminuída,
a entalpia do fluido permanece aproximadamente constante durante o processo de estrangulamento. Com finalidade de misturar mais de uma corrente de fluidos, as câmaras de mistura ou simplesmente misturadores geralmente são bem isoladas e não envolvem nenhum tipo de trabalho. Então vamos analisar esse tipo de dispositivo agora. Para esse tipo de dispositivo, temos que partir primeiramente da conservação da massa, porque temos mais de uma entrada e mais de uma saída. Então, da conservação de massa, temos que dm dt, entrada menos saída. Nesse caso aqui, estamos falando de regime permanente, então, corta aqui. Temos duas entradas nesse misturador e uma saída. Então, fazendo essa análise aqui, temos que a vazão mássica de saída é igual à vazão mássica 1 mais a vazão mássica em 2. Isso aplicando diretamente a conservação da massa nesse tipo de misturador, nesse exemplo específico. Já agora, aplicando a conservação de energia para esse misturador, temos que, considerando que não envolve nenhum tipo de trabalho e os misturadores são bem isolados e desconsiderando os termos de energia potencial e cinética, temos que na forma geral, entrada é a vazão mássica 1, vazão mássica 2 e a saída é a vazão mássica 3. Aqui eu já desconsiderei a taxa de transferência de calor, qualquer potência que tem aqui dentro não tem. E podemos reescrever, se estivéssemos considerando a entalpia de saída, por exemplo, podemos reescrever a entalpia de saída em função desses termos aqui, onde a vazão mássica em 3 é conhecida. Podemos reescrever essa equação dessa forma aqui, somente em função das vazões mássicas de entrada. Então, para o misturador, temos essa simplificação da primeira lei para volume de controle. O último dispositivo que vamos avaliar é o trocador de calor. O trocador de calor, ele é um dispositivo no qual duas correntes de fluido em movimento têm por finalidade trocar calor sem ocorrer mistura entre elas. Esses dispositivos, em geral, não envolvem interações de trabalho. Aqui temos nessa configuração a análise de um dispositivo onde o escoamento está indo na mesma direção do outro. Então, o exemplo de trocador de calor que temos aqui é um trocador de calor em paralelo. Se uma das correntes estivesse indo em direção oposta, teríamos um trocador de calor contra corrente. Então, aqui, muitas vezes vai depender, a forma da primeira lei da termodinâmica vai depender da configuração do trocador de calor. Para esse caso aqui, vamos analisar separadamente o escoamento em A e o escoamento em B. Então, para o escoamento em a conservação de massa para A vai ser que a vazão mássica em 1 é igual à vazão mássica em 2. Já a conservação de energia, como A está perdendo calor para B, e desconsiderando já qualquer interação de trabalho e também desconsiderando as energias potencial e cinética, vamos ter que já a taxa de transferência de calor está sendo perdida e temos entrada menos saída aqui. Sendo assim, essa taxa vai ser igual. Lembrando que, como isso aqui é igual, já podemos considerar aqui como sendo igual também. Já considerando no escoamento em B, fazendo essas mesmas considerações,
O escoamento em B para conservação de massa, temos que a vazão mássica em 3 é igual à vazão mássica no 4, então já temos a parte da conservação de massa. Já a conservação de energia, no caso aqui pelo referencial é positivo, e aqui é o termo de entrada menos o termo de saída. E nesse caso aqui, temos que a taxa de transferência de calor é igual a M3, 4, H4 menos H3. Essa taxa de transferência de calor que está sendo transferida para cá é a mesma que está sendo transferida para cá, então podemos igualar essa equação com essa. Igualando essas equações, temos que a taxa de transferência de calor M1, H1, H2 é igual a M3, H4, H3. No caso, esse levantamento para a primeira lei da termodinâmica para trocador de calor, como eu disse anteriormente, depende da configuração analisada, porque pode ser contracorrente ou pode ser em paralelo. Pessoal, então essa foi a aula da primeira lei da termodinâmica aplicada a volume de controle. Nessa aula, avaliamos a primeira lei, aplicada também a dispositivos de engenharia em regime permanente. Com isso, agradeço novamente a atenção de todos e até a próxima aula.